Deus e na palavra, e não perca esse foco. Então, o capítulo de número 17 de Lucas diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que façam o povo pecar, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que induzir a pecar um desses pequeninos. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: eu estou arrependido, perdoe-lhe. Antes do verso 5, esse é o assunto. O assunto está em um pecado, aonde Deus está dizendo para nós que esse pecado ele é gravíssimo, que inclusive era melhor uma pessoa se jogar no mar com uma pedra do que fazer isso. Ele diz que as pessoas cometeriam coisas que escandalizariam, diz que isso iria acontecer, até usa a expressão de inevitável, mas ele diz que era melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra e se jogasse no fundo do mar. E aí, em cima disso, porque ele está falando da pessoa que causa escândalo, da pessoa que fere outras pessoas. Só que aí o texto não para aqui, porque é interessante, porque ao mesmo tempo que ele está falando de um pecado que afeta as pessoas, ele não para aí, ele continua o texto. Porque se a gente ficar nisso, quem sabe o que a gente faria com as pessoas que escandalizam? A gente jogaria para fora, né? Escandalizou, vai para fora, escandalizou, vai para fora. Só que ele continua, o texto continua. Aí diz: se o teu irmão pecar, você deve perdoá-lo. A gente não crucifica, a gente não joga fora, a gente não diz que não tem jeito, a gente investe em pessoas. Então, por pior que seja, ele está continuando o texto, está dizendo: olha, e se uma pessoa fizer isso, então perdoa. E se fizer 7 vezes no dia, perdoa. E a gente sabe que ele diz até mais, né? 7 vezes 7, continua perdoando. Então, quando ele resolve isso, os discípulos têm um choque, no mínimo, e dizem: aumenta a nossa fé. Se você presta atenção, parece que Jesus não está tratando de fé aqui, está tratando de convivência, ele está tratando de comportamento, ele está tratando de vida. Mas que se a gente pensar, queridos, que quando nós pensamos em milagres, a gente está acostumado em pensar no câncer que é curado, na pessoa que era paralítica e que anda, no morto que ressuscitou, e tudo isso são milagres, e milagres maravilhosos. Mas o maior milagre que existe é o perdão dos pecados. O maior milagre que existe se chama salvação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor, por seu grande amor, nos trouxe novamente para junto dele. Então, o maior milagre que existe, nós já vivemos todos os dias. Se Jesus tem poder para perdoar pecados, imagine para ele operar maravilhas hoje na sua vida, seja na nossa vida, seja na área que for. Inclusive, essa era uma crise do judeu, quando ele, de certo momento, ele diz: perdoados são os seus pecados. E ele diz: esse homem tem poder para perdoar pecados. E aí ele mostra que ele faz milagre do jeito que quer, e ele completa e tem todo o poder. Ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, eu te digo, levanta e anda. Aí ele levantou e andou, ele mostrou que ele tinha poder tanto para levantar um paralítico, mas muito mais importante ainda era perdoar os pecados. Então é nessa dimensão que ele continua a conversa. E aí, quando eles pedem para aumentar a fé, Jesus diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a essa moreira: arranca-te e lança-te ao mar, e ela obedecerá. E aqui, queridos, Jesus nos afasta e nos aproxima. Porque a primeira coisa que ele está dizendo para os discípulos é que eles não tinham fé do tamanho de um grão de mostarda. Quantos já viram um grão de mostarda aí? Dá um sinalzinho com a sua mão. Deixa eu inverter para ter uma dimensão, porque vocês levantaram muito baixinho, então agora daí vocês levantam maior. Quem não viu ainda, nunca viu uma semente de mostarda? Levanta a mão. Diminuiu bastante. Tá.
Vou tentar dar um paralelo para vocês. A areia é maior do que um grão de mostarda. É como se fosse terra. Para mim ele está mais próximo de terra do que de areia. É como se fosse um grão de terra e não de areia. Então, de certa forma, é um tapa de luva de Jesus dizendo: nem isso vocês têm. Olha o que vocês têm, nem isso. E se for, eu estou vendo o Tiago olhar na internet ali, porque hoje em dia o povo olha na internet, é menor que isso. Essa daí ainda é grande, tá? Se você pegar e comprar ela, você vai ver, o Gilson trouxe uma vez também num pacotinho aqui para nós, aqui, é menor que isso. Essa aí tá, para mim ela está ampliada quando você olha, porque dá para olhar ali, quase não dá para ver ela, tanto que ela é pequena. Então Jesus dá um tapa de luva, dizendo que a gente não tem uma fé desse tamanho, irmãos. É ou não é? Quantos aí que podem arrancar agora um pé de planta qualquer e mandar ele se lançar no mar aí? Quantos de nós aqui? Pela fé todos nós, né? Na prática talvez nem todos, né? Até porque a gente não vai tentar Deus, né? Para que fazer isso? Para se exibir? E essa não é a proposta de Deus. Mas lá na prática a gente diz assim: eu não sei não se eu arrancaria hoje um pé e lançaria para lá. Então, de certa forma, a gente diria: eu não tenho nem esse tamanho de fé. Mas por outro lado, Jesus também está dando para nós um incentivo maravilhoso. Sabe por quê? Porque também é fácil de atingir. Porque ao mesmo tempo que ele está dizendo assim, vocês não têm nem isso, ele também está dizendo, a chave está quase virada, é só você fazer isso aqui, está fácil de virar. Se ele falasse, tem que ser do tamanho de uma bola, do tamanho de um caroço, de um caroço de abacate, aí a gente ia falar: meu Deus do céu, que tamanho que é minha, né? Mas assim, na minha perspectiva de dimensão, é como se eu dissesse, do grão de mostarda, menor que aquilo é nada. Então, assim, do nada, o próximo passo é um grão de mostarda. Por isso que a gente vê o tempo todo a fé sendo acionada em dimensões tão gigantescas de uma hora para outra. De repente você chega no culto, irmão, que parece que você está sem nada de fé. Mas de repente você começa a ouvir um louvor, de repente uma oração, de repente o ambiente da unção começa a envolver, de repente você recebe uma palavra, de repente, sei lá, uma profecia, alguma coisa começa a acontecer, e do nada nem você sabe explicar como que mudou a chave dentro de você, e o que você não acreditava, você passou a acreditar, e de repente você já está vivendo o seu milagre. Aí a dor já foi embora, aí de repente aquela aflição que estava em você já sumiu, de repente aquilo que estava apertando você já foi embora, a chave virou e você nem percebeu. Porque assim, a distância, a linha entre o nada e o grão de mostarda é muito próximo. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Então, de um lado, Jesus está falando assim, o que vocês têm é muito pouco, porque é menos que um grão de mostarda. Do outro, ele está falando, mas para acionar também está fácil demais. Hoje você pode acionar ela, porque é um passo só. Ordinária na sua vida. Vai gerar algo maravilhoso na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. E aí, queridos, em cima disso eu quero pensar com vocês em 3 textos. Por isso que a gente vai ler bastante a Bíblia aqui. Se eu falar pouco, a Bíblia vai falar bastante. E é através dela que a fé vem. Então vamos lá. O primeiro texto está no Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu escolhi 3 textos aqui. Nós vamos trabalhar geralmente os milagres de Jesus nessa campanha. Eu tenho pedido para os pregadores para que eles preguem geralmente nos milagres de Jesus, porque os milagres de Jesus, eles nos enchem de fé. Amém ou não amém? E o primeiro que eu quero pensar com vocês é o Evangelho de João, capítulo de número 4. Verso 43 diz assim: Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Verso de número 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, em algumas traduções vai dizer um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte, ou à beira da morte, ou morrendo. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Se não virdes sinais e milagres,
não crerão. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu. Creu no quê? Na palavra que Jesus lhe disse, e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes: pois a que hora se achava melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Amém? Segundo texto, Mateus capítulo 8, verso 5, a seguir. Então nós temos o milagre de um filho que estava à beira da morte de um oficial do rei, uma pessoa de alta patente. O segundo milagre está em Mateus 8, verso 5, que diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, mais uma pessoa de alta patente, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Marcos, capítulo de número 5. Então nós vimos aqui o filho de uma pessoa importante. Vimos também agora o servo de uma pessoa importante. E agora Marcos capítulo 5, verso 21 a seguir. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, novamente gente da elite, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha, agora é a filha, está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Verso 35. Quando Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E nós sabemos o final. Queridos, nós temos 3 episódios onde nós percebemos algumas coisas, temos algumas similaridades e temos algumas coisas que também são antagônicas. A primeira coisa que a gente percebe é que são situações onde temos pessoas de autoridade indo até Jesus e necessitando de um milagre urgente, imediato. Gente que estava brigando com a morte, ou tendo alguém dentro da sua casa prestes a morrer. Gente que precisava de um milagre, gente que a medicina não dava jeito, gente que ninguém poderia ajudar, mas que Jesus poderia fazer alguma coisa. E a primeira lição que a gente aprende para que a gente viva o nosso milagre, para que a fé esteja no lugar correto, queridos, é a gente ir até Jesus. Ir até Jesus é o segredo desses 3 personagens. Eles vão até o endereço certo, ir até Jesus.
Se eu te perguntasse aqui nessa noite, e não responda para mim, responda para o Espírito Santo, como está a sua fé? Não responda, só pensa e responda para Deus. Como está a sua fé? Eu poderia dizer que há no mínimo duas classes aqui dentro. Uma classe que diria, vai muito bem, obrigado. E a outra que talvez diria, Senhor, aumenta a minha fé. E provavelmente a classe que está dizendo, vai tudo muito bem, obrigado, não tem uma situação como uma dessas, onde há um problema insolúvel, que não há solução humana e que precisa de um agir divino. E provavelmente aqueles que estão dizendo aumenta a minha fé é gente como essas pessoas, que estão com uma solução que a medicina não dá jeito, que ninguém dá jeito, que ela não tem condições, e ela percebe que ela precisa de fé para resolver aquilo, que não há outra saída. Eu não sei você, mas eu consigo identificar o tamanho da minha fé nos momentos em que eu passo por dificuldades. O restante para mim é a vida que nós temos em Deus. Mas a hora que, como é que eu diria? Na hora que o problema financeiro chega, que a enfermidade chega, na hora em que uma situação que você olha e fala assim, não tem o que ser feito, é nessa hora que a gente percebe o tamanho da nossa fé. É nessa hora que a gente se vê em lugares que a gente fica um tanto quanto inquieto. Uma vez eu estava saindo de casa com várias preocupações, tinha muita coisa para resolver e eu não tinha solução para nenhuma. Todas elas eu estava dizendo, Senhor, e agora? Para onde que eu vou? Para que lado que eu vou? O que eu faço? E eu saí de casa e estava nessa inquietude, numa preocupação e brigando com aquilo e dizendo, Senhor, eu não posso ficar nesse lugar. Mas aquilo me deixou triste e a tristeza que eu estava é por perceber que a minha fé não estava do tamanho que eu gostaria que ela estivesse. Porque enquanto eu me sentia tão preocupado e tão estressado e tão triste com aquela situação, do outro lado eu pensava, se eu tivesse mais fé eu não deveria estar nesse lugar. Mas é só nesses momentos que eu consigo ter um diagnóstico mais preciso da minha fé, queridos. Porque dizer que a minha fé vai tudo bem, obrigado, no tempo de festa, teoricamente é um pouco mais fácil. Ainda que a gente vê, volta e meia, pessoas também em tempo de celebração se perdendo. Mas em geral, nos momentos bons, a gente está adorando a Deus, glorificando, exaltando, bendizendo, acreditando, e está tudo bem, obrigado. Mas quando chegam coisas que a gente não tem o que fazer, então a gente começa a sentir esses impactos contra a nossa fé. E por vezes a gente vai se encontrar em um lugar que, se a gente for sincero, a gente vai dizer, com mais fé eu venceria isso. E é nessa hora que a gente vai correr para todo lugar, a gente vai atrás de todas as soluções, a gente vai fazer todas as coisas, e às vezes a gente não faz a mais essencial, a mais importante, a prioritária, que é ir até Jesus. Como foi lido aqui, ele é o autor e o consumador da fé. Para quem não tem fé, ele é o autor. E para quem até para colocar em prática a sua fé está difícil, ele vai ajudar você a colocar em prática a sua fé e vai consumar, ele vai concretizar essa fé na sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Então a primeira coisa que esses homens fazem, você precisa, queridos, alimentar a sua fé na fonte que é Jesus. Porque todas as outras coisas, parece que elas sugam a nossa fé. Parece que elas confrontam a nossa fé. Parece que elas batem de frente com a nossa fé. Parece que elas querem destruir a nossa fé. Mas quando a gente vai no endereço certo, que é Jesus, se prepare, alguma coisa Deus vai fazer especial na sua vida. No primeiro episódio, no oficial do rei, é interessante que ele diz, Senhor, o meu filho está quase morrendo, vai comigo, vamos comigo, o meu filho está quase morrendo. E o que Jesus responde para ele? Jesus disse, vai,
Ele está dizendo: Senhor, desce, meu filho está morrendo. E ele disse: vai. Jesus o servo do rei está dizendo: vai comigo. E Jesus está dizendo: vai você. Não é nós que determinamos como Deus vai fazer, queridos. Se você olha as 3 passagens, elas são parecidas em sua intensidade, em sua necessidade e no grau das pessoas, mas elas são diferentes. Por quê? Porque Deus age da maneira que Ele quer. A gente às vezes acha que se todo mundo der 7 mergulhos, se todo mundo fizer isso, se todo mundo fizer aquilo, vai dar certo. E não é desse jeito, é pela fé. Quando a gente estipula uma maneira de a gente fazer, se todas as vezes que eu erguer o copo, se todas as vezes que eu erguer o copo, eu já não preciso mais de fé para acreditar que algo será acionado quando eu erguer o copo. Agora, quando eu não tenho domínio sobre isso, eu preciso de fé. Então, no primeiro episódio, a gente vai encontrar um pai dizendo: Senhor, vai comigo. E Jesus está dizendo para o pai, dizendo: vai você. E aí a gente poderia dizer: já sei, quando eu for até Jesus com uma necessidade, eu vou ir até Ele, que Ele vai mandar para minha casa, e quando eu chegar na minha casa, o problema vai estar resolvido. Só que no segundo caso, nós já vamos ver que Jesus agiu diferente. Quando o centurião chega para Jesus e diz: Senhor, o meu servo está doente, está endemoniado, está precisando do seu milagre. Jesus diz: eu vou com você. Já mudou. Eu vou com você. Agora quem diz para ele não ir é o centurião. Diz: não precisa, eu não sou digno. Eu preciso só de uma palavra sua. Eu sei como é que funcionam as coisas. Eu sou homem de autoridade. Então, se o senhor der uma palavra, já é o suficiente para acontecer um milagre. Aprendi então que de vez em quando ele não vai, mas ele manda um milagre. Agora, de vez em quando, ele pega e dá uma palavra e está tudo certo. Mas no terceiro caso já é diferente. Então, no primeiro ele não foi porque ele não quis. No segundo ele não foi porque o centurião não deixou. Mas no terceiro, ele foi. Então chega Jairo, e Jairo chega como? Se prostrando aos pés do Senhor e pedindo para que ele fosse até a casa. E Jesus vai. Som. Aí. E aí, onde é que eu estava? No primeiro caso, então, Jesus não vai. No segundo caso, o centurião não deixa ele ir, mas no terceiro caso, ele vai até Jairo. E aí, como é que Deus age? Como é que o milagre acontece, então? Como é que aciona a fé? É do jeito que Ele quer, queridos. É do jeito que Ele faz. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu milagre tem um jeito personalizado de Deus para você. É seu. Deus elaborou, projetou, arquitetou para a sua vida o que é para a sua vida. Você pode até tentar replicar isso na vida do outro. Não vai ser igual. Mas o dele também vai ser especial e vai ser para a vida dele. Deus tem um jeito para cada um. Os milagres, por mais que a gente pegue peças parecidas de milagres, você vai ver que ele faz de um jeito diferente para um, para o outro, e assim vai indo. Até a tempestade, até o barco que estava naquele mar agitado que nós falamos na semana passada, na primeira foi uma tempestade e ele estava dormindo. E naquela ele falou com o mar, ele falou com o vento e tudo acalmou. Cada episódio, Deus tem um jeito personalizado para a sua vida, para você viver o seu milagre. E sabe por que isso acontece? Porque a gente não deve ficar preso ao jeito. Não é para a gente ficar idolatrando estilo. Não é para a gente ficar criando métodos.
é para a gente ter uma fé sólida nele, continuar olhando para ele. O nosso olhar precisa ser na voz de comando dele para a minha vida. Amém ou não amém? Cada um é de um jeito, queridos, mas ele tem jeito para todos. Cada um é de um jeito, mas ele tem jeito para todos. Então, em primeiro lugar, vá até Jesus. Em segundo lugar, você precisa crer que Jesus pode fazer. Isso aqui é inegociável. Agora é inegociável. Você precisa crer que ele pode fazer. Se você olhar para o verso de número 4, capítulo 4, e o verso 50 do Evangelho de João, que nós lemos, diz assim: disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu. Isso é inegociável. Nós precisamos ter fé. Isso não se negocia. Se ele vai fazer quando levanta, se ele vai ir junto, se ele vai mandar uma palavra, se ele não vai mandar palavra nenhuma, se ele vai apenas entrar no teu barco, como que ele vai fazer? É com ele. Agora, a fé, isso nós precisamos ter. Acreditar é conosco. E agora, alguém tem dúvida que a parte de Deus ele vai cumprir? Quem tem dúvida que a parte de Deus ele vai cumprir, levanta a mão. Então estamos todos no mesmo barco. Jesus cumpre a parte dele, amém ou não amém? Quantos têm certeza que Jesus cumpre a parte dele? Levante a sua mão e dá um glória a Deus aí. Então a parte dele ele vai fazer, é a minha parte que eu tenho que me preocupar. E qual é a minha parte? Só acreditar. Só isso, irmão. É simples assim. É só acreditar que ele está no controle. E às vezes é por a gente ficar preocupado com o jeito, com o formato, com alguma coisa que a gente estipulou que tem que ser daquele jeito, é que a gente não vive aquilo que ele já tem até disponível para nós. Quem sabe ele está dizendo para você, eu vou com você. Daí você fala, não, mas como assim ele vai comigo? O outro que ele curou lá, ele falou, eu não vou com você, eu vou mandar a palavra. Então peraí, ele vai comigo por quê? Ele deveria só mandar a palavra. O centurião também, o centurião ele nem foi, ele só mandou uma palavra. Então na minha vida ele vai junto por quê? Se você ficar aqui tentando encontrar uma maneira de Deus agir, você vai tirar o foco da onde interessa. A fonte da sua fé e da nossa fé é Jesus. Então o texto está dizendo para nós que fé é inegociável. Segundo, queridos, olha Mateus capítulo 8, verso 10. Mateus 8:10 diz assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eita glória! Que seja aqui nessa noite também, que seja hoje aqui Deus dizendo assim, olha, faz tempo que eu estava procurando um povo com tanta fé, essa noite aqui foi coisa tremenda do céu, você acionou pela fé. Se no primeiro caso nós encontramos um homem que quando Jesus diz vai, ele acreditou na palavra. No segundo, quando Jesus disse eu vou, esse homem já tinha um projeto no seu coração, queridos. Você acha que ele já não tinha pensado nisso? Você acha que do nada esse homem resolveu chegar ali e falar assim, pensando bem, Senhor, eu nem quero que o Senhor vá na minha casa? Eu penso que esse homem já estava indo até Jesus, irmão, já estava pensando no seu coração, e se Jesus resolver ir lá em casa? Ele é o Filho de Deus, não, ele não pode ir lá em casa, eu não mereço ele lá em casa, e quem sabe ele ficou com aquilo, mas o que eu vou falar para Jesus? Jesus ir lá em casa, ele não ir lá em casa, mas de repente Jesus fala, eu vou na sua casa. E aquele homem de pronto e bate, ele já tinha algo que demonstrava fé no coração dele. Ele faz uma ligação com o dia a dia dele. E quem sabe no caminho ele estava pensando, mas peraí, Jesus não precisa ir lá em casa porque eu sei como funciona a autoridade. E ele é Senhor, e como ele é Senhor, ele tem toda a autoridade. E se ele tem toda a autoridade, basta uma palavra. Eu quando dou uma palavra, tem gente que faz coisa lá na guerra, de uma voz de comando que eu dei aqui. Imagine a voz dele. Olha as conexões que esse homem fez, quanta fé esse homem estava gerando no seu coração, e ele lança aquilo para Jesus. Às vezes, queridos, o problema é que a gente quer usar chavão, a gente quer usar expressões
que a gente não se aprofunda, não medita, a gente não se alimenta disso. A gente diz, olha, o homem falou, Senhor, socorre-me, então se eu falar, Senhor, socorre-me, Ele vai me ajudar. Não, queridos, mais do que a expressão, é a expressão de uma alma, de um clamor, de um grito, de uma fé que está atuante. Não se trata apenas do que a gente fala, se trata do que eu estou sentindo de fato. Eu estava orando, acho que isso é normal para todos nós, né? A gente vive orando, e numa dessas minhas caminhadas de oração, irmãos, eu oro de algumas formas, mas eu não sei porquê, eu acho que o meu lugar secreto é dentro do carro, eu acho. Eu dentro do carro, eu vou conversando com Deus, eu faço culto, e aí eu estava conversando com Deus, e fazendo uma oração. E eu acredito que o Espírito Santo, volta e meia, ele me dá uns confrontos, e ultimamente, principalmente, naquilo que eu chamaria de autossabotagem. A gente vai criando realidades, e a gente se convence dessas coisas. De tal maneira que chega uma hora que a gente nem confronta mais. A gente não confronta, a gente acredita naquilo como uma verdade. E aí, eu fazendo a minha oração, o Espírito Santo começou a me levar a uma meditação. Será que aquilo que você está orando, realmente você pensa dessa maneira? Ou será que você está tentando me convencer com a tua oração? Ou será que você está tentando, é como se eu estivesse às vezes me vitimizando na minha oração, dizendo, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, me ajuda, Senhor, não sei o que lá. A gente sabe que esse é um caminho. Mas uma coisa é falar isso, outra coisa é viver isso. Vocês entendem o que eu estou falando? Às vezes a gente está tão acostumado que a gente tem que orar desse jeito. A pergunta é, a gente está sentindo isso ou a gente está tentando, sem querer, a gente está tentando ludibriar Deus? Porque a gente sabe as palavras certas para serem ditas, mas eu estou sentindo isso de fato? Realmente eu creio, realmente eu estou acreditando na minha oração, realmente eu estou sentindo, realmente Deus é o que eu estou dizendo que Ele é. E é aqui, queridos, que a gente precisa entender que a fé tem a ver com o que eu sinto e não só com o que eu expresso. A expressão é apenas o primeiro botão. Mas o botão que vai acionar isso de fato é quanto mais eu apertar esse botão da expressão, 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 de repente eu vou sentir de fato aquilo que eu estou profetizando, falando, declarando, que eu estou me alimentando. É lógico que alguns têm essa sorte maravilhosa de muitas vezes já expressar de coração e de fato aquilo que estão sentindo. E a gente precisa entrar nessa guerra com o Espírito Santo para que Ele nos ajude. Então eu preciso crer de fato naquilo que eu estou falando. E esse homem acreditava de fato ao ponto de saber que ele precisava da ajuda de Jesus, mas que não precisava Jesus ir lá, porque ele conhecia como funciona a autoridade e sabia que Jesus ia resolver isso. E Jesus se maravilha com a fé deste homem. Mas sabe o que é mais surpreendente? É que Jesus disse, nem em Israel eu encontrei isso. Sabe o que ele está dizendo com isso? Como eu estava procurando isso e não encontrava. Como eu procuro gente que age desse jeito. E como não é fácil encontrar. E olha quantos milagres ele já tinha feito. E quantos milagres ele fez. Mas poucos foram os que ouviram. Nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Jesus está procurando fé. E fé do tamanho que o impressione. Fé do tamanho que ele fique maravilhado. E ele encontrou aqui nessa noite, em nome de Jesus. E em terceiro, queridos, Marcos 5, 22 e 26. No verso 22, a fé de Jairo já se demonstra quando ele já chega se lançando aos pés de Jesus. Lembre-se que nós estamos falando de um principal da sinagoga. E esse homem já se lança aos pés de Jesus. Mas também encontramos também no verso de número 36, quando ele tem que tomar uma decisão. As pessoas chegam para ele e dizem, olha, não incomodes mais o mestre. Já morreu, já acabou, não tem mais jeito. E agora ele tem que ter uma atitude de fé. Você não vai ver Jairo falando nada. Não tem uma palavra de Jairo aqui. Mas Jesus diz para ele, e eu gosto da versão NVI que diz assim, ó, verso de número 36. Não fazendo caso deles. Jesus não deu nem corda para aqueles que estavam tentando desanimar a Jairo.
E ele diz, não fazendo corda, não dando corda, não fazendo caso deles, disse, não tenha medo, tão somente creia. E o texto não diz que Jairo disse nada. Então Jairo fez o quê? Agiu. Tudo isso, a fé, queridos, ela vai nos levar a fazer. A fé do homem, do primeiro que nós lemos para o seu filho, ele creu, mas ele foi. Jesus vai, porque vai acontecer, ele foi. No segundo caso, nós também percebemos a fé agindo num homem que já tinha elaborado o que tinha que ser falado. E no terceiro caso, nós vemos também ele continuando na direção que Jesus disse, vamos até a sua casa. Então, em primeiro lugar, queridos, nós precisamos ir a Jesus. Em segundo, crer que Jesus pode fazer. E em terceiro, foco em Jesus. Vamos se colocar em pé? Foco em Jesus. Foco em Jesus. O autor e o consumador da fé é quem? O autor e o consumador da fé é quem? Jesus. No primeiro caso, queridos, se a gente ficar olhando para a enfermidade que está levando à beira à morte, nós vamos perder a visão. E perdendo a visão, a nossa fé vai ser impactada. E a nossa fé impactada, o risco é fatal. No segundo caso, queridos, nós temos um homem que já está certo do que vai acontecer. Já sabe o que tem que ser dito. Já tem algo, uma confiança dentro dele. E no terceiro caso, nós temos gente testando a fé. Nós temos um acontecimento onde foi além daquilo que seria o limite do acreditar. Porque a gente acredita talvez até a morte. E a gente até tem uma expressão popular que diz que para tudo tem jeito, menos. Para tudo tem jeito, menos. Isso é uma mentira. Para tudo tem jeito. E com Jesus, até a morte tem jeito. Porque a última palavra é dele. 4 dias depois, ele pode trazer a vida. E inclusive para aqueles que creem em Jesus, não passarão pela morte, eles vivem eternamente. Nós não morremos, nós viveremos eternamente. Só que a gente coloca como se fosse o limite é a morte. Morreu, não tem mais jeito. E Jairo agora é testado nisso. Ele chega se prostrando. Dos 3, irmãos, o que mais impressiona na chegada é Jairo. No primeiro, o oficial do rei quer mandar em Jesus. Diz o que Jesus tem que fazer. O centurião, ok. Mas também, num ato de fé, ele também deu uma alternativa para Jesus. Mas Jairo já chega se prostrando, se jogando aos pés, e pedindo, e clamando. Chega em adoração, chega em devoção, chega em quebrantamento. Qual é o jeito certo? A fé. O que distancia nós hoje de vivermos algo extraordinário é do tamanho do grão de mostarda. Como eu queria que a gente pudesse hoje todo mundo ter um grão de mostarda e olhar o tamanho do que distancia você do seu milagre. Olha o tamanho do grão de mostarda e veja só o que você precisa acionar pela fé. Deus deixou isso acessível para nós. Não importa qual é a sua necessidade, pela fé, você pode, pela fé, é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é muita coisa. É muita coisa tudo. É muita coisa. Vamos orar por fé aqui nessa noite? Aqueles que precisam de mais fé, e eu não vou ficar insistindo não, tá? Se você precisa de mais fé, num ato de fé, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Que nós vamos orar com vocês. Pastor Tiago, pega o óleo. Pastor Fabiano, pega o óleo. Eu sei que vocês precisam de mais fé, mas vocês vão recebendo conforme vocês vão derramando. Você vai recebendo e conforme você vai orando. Sem ficar falando, não vou falar o que você tem que fazer, não vou falar que nada, é simples assim. Só venha para uma recarga espiritual, só venha para acionar, só venha para dizer, Senhor, eu preciso melhorar. Chega mais no meio aqui, povo, eu não sei porque vocês ficam tão na ponta ali, ó, e tão na ponta. Vem mais pro meio aqui, ó, bem pro meio aqui, ó. Isso.
Vamos orar, queridos. Eu preciso de mais fé. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez você detectou que você também está sentindo coisas que a fé pode resolver, que provavelmente é a falta dela que está dizendo: dá para melhorar, tem espaço para melhorar, há um outro lugar para nós. E não é um ambiente de viver o medo, não é um ambiente de achar que as coisas não têm jeito. Não é esse lugar. É saber que Ele pode fazer. Pai, nesta noite estamos nós aqui, Senhor, nesta campanha que estamos começando hoje no primeiro elo, dizendo que nós não estamos conformados com uma vida onde a fé é rasa, aonde a fé, Senhor, está muito no campo do natural e do racional. Nós estamos aqui para dizer: eu preciso mais de fé. Aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Aumenta a fé de cada um aqui, porque fé, Senhor, é o nosso oxigênio. Fé é o motor da nossa existência. Fé é a força propulsora da nossa vida. Fé, Senhor, é a vida da nossa vida, porque o justo vive pela fé. E sem fé, Senhor, nem agradar nós conseguimos ao Senhor. É impossível agradar a Deus sem fé. E nós vivemos a vida para te agradar. Te agradar é nosso alvo, é nossa meta. Então, em nome de Jesus, Pai, todo medo, toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança, toda ansiedade, toda depressão, toda enfermidade, tudo aquilo que está, Senhor, combatendo contra a fé, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus e pela fé eu declaro um novo tempo, e pela fé eu declaro curas aqui neste lugar, e pela fé em teu nome, Jesus, nós cremos que o Senhor está operando sinais e maravilhas. Nós não sabemos como, mas nós acreditamos em nome de Jesus. Vamos cantar? Rompendo em fé. Antes de você se assentar, adore com esse louvor. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Cada dia, cresça cada dia, avance a cada dia. A fé de ontem foi boa, mas a de hoje é melhor, e a de amanhã será maior e melhor ainda. Aleluia.